Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui para então juntos estudarmos sobre as verdades para esses últimos dias. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso estudo, ao nosso assunto de hoje, desde já deixem aí o seu like e ao final do vídeo deixem também um comentário. E é claro, todos aqueles que quiserem, deixe o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? Bom, na sexta-feira, dia 16 de junho agora de 2023, alguns moradores de cidades do litoral e também do interior de São Paulo relataram alguns tremores de terra, ou seja, um terremoto. E na verdade, esse não foi um alarme falso, porque o próprio Google emitiu sim um alerta de terremoto com magnitude de 4,7 lá na cidade de Miracatu. Também nas redes sociais estão aí circulando algumas imagens de câmeras de segurança que mostraram exatamente o momento desses tremores. E a Defesa Civil do Estado, ela também confirmou que houve um abalo sísmico da mesma intensidade lá na região do Vale do Ribeira e em outras cidades ali do interior paulista, os tremores também foram sentidos. Bom, conforme os especialistas, terremotos com essa magnitude que fez tremer ali o solo do interior de São Paulo, eles não causam grandes destruições, mas apenas algumas trincas no reboco, queda de algumas telhas e outras pequenas avarias nas residências. Contudo, a palavra de Deus nos diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja, há alguns anos, os sismólogos diziam que era muito raro acontecer tremores de terra no Brasil, mas hoje, em 2023, os profissionais dessa área dizem que os tremores no Brasil já estão sendo comuns, porque todos os anos temos terremotos em algumas regiões do nosso país. Queridos, esses dias eu estava conversando com alguns irmãos da igreja e enquanto comentávamos a respeito da afirmação que o Espírito de Profecia fez de que Jesus poderia ter voltado logo após 1844, uma irmã ela acabou pedindo explicação a respeito desse texto, porque naquele tempo não haviam essas catástrofes acontecendo tudo ao mesmo tempo como estão acontecendo em nossos dias. Então, eu citei o texto que está lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68, e ali o Espírito de Profecia diz que se os adventistas, logo após aquela grande decepção de 1844, tivessem ficado firmes na fé e seguido avante no caminho o qual Deus havia aberto por sua providência, se eles tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo e proclamado essa mensagem ao mundo no poder do Espírito Santo, eles teriam visto a salvação do Senhor, porque Deus teria cooperado poderosamente com os esforços deles e Cristo teria vindo antes, ou seja, teria abreviado o tempo para receber o seu povo e para lhes dar o galardão. Queridos, verdadeiramente naquela época, e também lá em 1888, quando começaram a cair as primeiras gotas da chuva ceroja, mas que não prosseguiram, sendo derramadas pelo fato da igreja ter rejeitado a mensagem da justificação pela fé, verdadeiramente, nesses períodos, os acontecimentos descritos em Lucas, em Mateus e também em Apocalipse, com relação a um cenário catastrófico em todas as áreas da sociedade, ainda não haviam ocorrido. Contudo, se o povo tivesse seguido avante, fazendo sua missão, o Senhor teria abreviado o tempo, ou seja, Ele não apenas derramaria o seu Espírito Santo sobre o povo do Advento, mas Ele também permitiria que os poderes satânicos viessem à tona, trazendo o cenário o qual hoje nós estamos presenciando. Bom, nesses dois períodos que a mensagem poderia ser dada a todo mundo para que viesse o fim, a igreja ela acabou falhando em sua preparação e em sua missão. Contudo, ao mesmo tempo que nós vemos que Deus tem esperado longamente para enviar o seu Filho amado, porque o seu povo ainda não está preparado para o receber quando ele vier em poder e em grande glória, também vemos que o cálice da paciência de Deus está se enchendo. E por todas as coisas que estão acontecendo hoje, tanto no mundo como na igreja, vemos que o cenário está preparado e que o Senhor não vai esperar mais longas décadas para derramar o seu Espírito sobre aqueles que estão verdadeiramente se preparando para o último e grande conflito. E diz o Espírito de Profecia
Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra sólida e, no outro momento, pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Nós não temos dúvidas de que essas palavras do Espírito de profecia estão se cumprindo em nossos dias. E, na verdade, para quem não é tão jovem, pôde acompanhar então a transição da situação sísmica do Brasil, na qual se dizia quase que impossível ter terremotos, para essa situação atual em que os próprios sismólogos dizem que os terremotos aqui já estão se tornando rotineiros. Queridos, terremotos estão acontecendo em todas as partes do mundo. Fomes, pestes, guerras e rumores de guerras estão espalhados por todo o globo. O amor entre o povo do advento, por se multiplicar a iniquidade, tem se esfriado quase que completamente. Ou seja, nós estamos vivendo quase que no olho do furacão profético, mas continuamos olhando o cenário apocalíptico como para daqui a muitos anos, e mesmo aqueles que estão estudando as profecias e conseguem enxergar que estas coisas estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos pelas suas atitudes. Embora da boca para fora dizem que o fim está às portas, ao mesmo tempo se comporta como se Jesus fosse voltar daqui a muitas e muitas décadas. O rei verdadeiramente está vindo, e mais do que nunca, aquela frase que diz, prontos ou não, o Senhor em breve virá, deve nos mover a tomar uma decisão resoluta de entregar o nosso coração completamente nas mãos do nosso Deus, porque por mais que a grande maioria daqueles que professam crer na última mensagem se acham hoje despreparados, Deus tem alguns Enoques em sua igreja. E assim como no dia do Pentecostes, com 120 fiéis que estavam no cenáculo, ele pôde fazer uma revolução espiritual no mundo, também agora, com esses fiéis Enoques que estão espalhados mundo afora, o Senhor poderá fazer uma grande revolução espiritual. Bom, que eu e vocês possamos estar entre esses que serão os instrumentos de Deus nesses últimos dias, como aqueles 120 que estavam no cenáculo e que receberam a plenitude da chuva temporária. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. E a minha oração é para que o Espírito Santo complete essa pequena reflexão no coração e na mente de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Nosso bom Deus e nosso Pai, que habita nas maiores alturas, santificado e exaltado seja o teu nome. Pai, temos visto as profecias se cumprindo bem diante de nós e no nosso próprio país, mas embora muitos de nós consigamos enxergar, ainda não temos vivido à altura do tempo presente. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos uma verdadeira entrega da nossa vida em tuas mãos, para que também possamos fazer a diferença no mundo, assim como os primeiros discípulos fizeram. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu quero agradecer a todos aqueles que têm deixado o like e feito os comentários, porque isso tem ajudado na divulgação dos vídeos. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.